Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia que, de um jeito ou de outro, acaba tocando todo mundo. Essa tendência cada vez maior de olhar para o sofrimento humano, para as coisas normais da vida, como uma lente de médico. Sabe? Num mundo que quer soluções rápidas para tudo, será que a gente está transformando a própria tristeza numa doença? É isso que vamos investigar. A linha que separa a tristeza, que é uma emoção humana básica, de um diagnóstico clínico, essa linha parece que está ficando cada vez mais fininha, mais borrada. Então a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é justamente essa. Qual é o momento exato em que a tristeza deixa de ser parte da vida e vira uma condição médica? Para a gente poder entender essa questão a fundo, primeiro a gente precisa definir o conceito principal por trás de tudo isso. Então vamos lá, vamos detalhar o que exatamente quer dizer medicalização. Olha só, a medicalização do sofrimento psíquico é basicamente o processo de usar uma ótica biomédica para analisar experiências humanas que, sozinhas, não são doenças. É quando o sofrimento passa a ser visto, antes de mais nada, como um problema individual, biológico, uma disfunção que precisa ser consertada. Ou colocando de um jeito bem mais simples. É transformar as lutas, as dificuldades do dia a dia, em condições médicas que precisam de tratamento. Essa tendência de medicalizar a vida acaba revelando um conflito bem profundo na maneira como a gente entende o que é o sofrimento. Bem no centro dessa discussão existem duas formas principais de enxergar a coisa toda, e elas meio que batem de frente. Aqui a gente consegue ver bem esse contraste. De um lado tem a visão biomédica, que foca no corpo, na disfunção biológica, no cérebro. E do outro lado, a visão existencial, que olha para a pessoa como um todo, um ser que tem uma história única e que está inserido num contexto social. Certo. Mas e aí? Quais são as consequências de sair aplicando um rótulo de diagnóstico para tudo? O que é que se perde no meio do caminho quando a gente traduz uma experiência de vida super complexa para um termo médico? Olha, os riscos não são poucos. Primeiro, a compreensão clínica fica mais pobre, mais superficial. A autonomia da pessoa pode diminuir bastante e a prioridade passa a ser só apagar o sintoma, em vez de realmente entender a experiência por trás dele. Isso também pode acabar enfraquecendo os recursos da própria pessoa, da família, da comunidade e criando uma dependência gigante dos diagnósticos. Mas, sabe, além desses riscos todos, talvez o maior preço de um diagnóstico rápido seja a perda de uma coisa ainda mais fundamental: o significado que existe por trás daquela dor. Essa citação da fonte original resume o problema de um jeito perfeito. Quando tudo é rapidamente traduzido em transtorno, perde-se a escuta do sentido do sofrimento. Em outras palavras, essa busca por uma solução imediata pode acabar impedindo a gente de investigar o que aquela dor quer dizer na nossa vida. Pensa bem. Experiências que todo mundo passa, como o luto, as crises da adolescência, um conflito no casamento ou até o esgotamento por excesso de trabalho, tudo isso corre o risco de ser reduzido a um simples rótulo, sem nenhuma análise mais profunda. E nessa lógica, a pessoa pode começar a se ver e a ser vista pelos outros como alguém que só carrega um defeito que precisa ser corrigido por um especialista. Isso afasta a pessoa da própria capacidade dela de refletir e de ser parte ativa do seu próprio cuidado. Ok, então, se a medicalização em excesso é o problema, qual seria a alternativa? A proposta aqui é uma abordagem mais integrada, que busca encontrar um equilíbrio bem mais saudável para tudo isso. E aqui está o ponto crucial. O problema não é a medicina ou os remédios, de jeito nenhum. O problema é quando eles se tornam a única resposta para qualquer experiência difícil. A crítica não é contra a biomedicina, mas contra o uso exclusivo dela. Uma prática clínica que seja realmente ética, então precisa ter uma visão muito mais completa da pessoa. Uma visão que não para no sintoma, que não para no diagnóstico, mas que tenta entender o ser humano que está ali, por trás de tudo. Essa abordagem mais completa, ela se baseia em 4 dimensões que são essenciais. Vamos lá. Primeiro, o corpo. Claro, reconhecendo os fatores biológicos. Segundo, a história pessoal, para entender a trajetória de vida. Terceiro, o contexto social, que leva em conta as condições de vida, os relacionamentos. E, por fim, a singularidade, que é reconhecer cada pessoa como um ser único, que não se repete. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, para a gente refletir. Como é que a gente pode, nessa busca por bem-estar, honrar ao mesmo tempo a nossa biologia, essa máquina complexa que a gente é, e a nossa biografia, a história única que cada um vive? Encontrar esse equilíbrio
é talvez o nosso maior desafio.